Oi pessoal, eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista, sou idealizadora do projeto Desenvolviver. Vou conversar com vocês hoje sobre a terapia com crianças. Eu sei o quanto é difícil. Primeiro, ser pai. Quando a criança nasce, a gente já se preocupa a partir dali. Também é mais difícil ainda quando a gente decide que o nosso filho precisa de uma ajuda profissional para lidar com as próprias emoções e que a gente também não está conseguindo fazer isso, né? Mas eu acho importante a gente dizer que em que momentos que a gente precisa procurar ajuda, a gente poderia procurar ajuda. Principalmente a ajuda de um psicólogo, para falar sobre as questões do nosso filho. Então, quando essa criança tá com questões escolares, dificuldade de nota, dificuldade de relacionamento, seja em casa, seja na escola, quando essa criança estiver muito apática ou muito agressiva, então, comportamentos que saem do comum, que saem do padrão, que são muito recorrentes, não quer dizer que meu filho tá triste um dia que eu preciso levar ele pro psicólogo, né? A criança pode ficar triste, não tem problema, não vai morrer se ficar triste, né? Mas se esses padrões, esses comportamentos saem muito do comum, se isso é recorrente, é importante a gente procurar ajuda. É importante a gente procurar pessoas que consigam falar com a criança, atingir a criança em outros níveis e também não estão fazendo parte desse contexto familiar. Porque algumas vezes mudanças na família ou até perdas de alguém fazem com que essa criança tenha mais dificuldade de se expressar. Diferente de um adulto, a criança ela não consegue falar, bom, às vezes nem o adulto consegue, né? Mas a criança não consegue falar com tanta clareza, não consegue entender e não consegue falar sobre o que está acontecendo com ela. Então, por isso, um profissional pode ser legal, pode ser bacana nesses momentos. E como funciona a terapia com criança? Ela, de novo, como a criança não tem essa super facilidade de falar, eu não vou sentar a criança no divã e dizer assim, fale, como é que foi o seu dia? Como você está hoje? É diferente, a gente fala com criança na linguagem da criança, né? Então, a gente fala através de brincadeiras, a gente fala através do lúdico, a gente pode usar bonecos de fantoche ou bonecos mesmo, ou até mesmo guache, desenho, né? Então, a gente tem formas mais lúdicas para lidar com as crianças, né? Para entender o que está acontecendo com elas, mas também para explicar para elas o que está acontecendo no contexto geral. Para isso, geralmente, com crianças, a primeira sessão é sempre feita com os responsáveis, seja eles os pais, os avós, os tios, quem quer que seja responsável por aquela criança. Então, geralmente, na primeira sessão, a criança não vem à terapia, os pais vêm, a gente entende a demanda, a gente entende o que esses pais, qual é a preocupação desses pais, o que eles esperam da terapia, a gente adequa também as expectativas, para aí sim a gente iniciar a terapia com as crianças. Não necessariamente a gente vê os pais na primeira sessão, os responsáveis, não só os pais, os responsáveis na primeira sessão. A gente pode ver várias vezes ao longo do processo, ou uma vez os responsáveis, uma vez as crianças, ou 4 vezes as crianças, enfim. Isso da frequência é sempre delimitado pelo profissional. Mas é muito importante que os pais, os responsáveis também façam parte dessa caminhada, dessa trajetória. Porque de uma certa forma, o adulto tem muito mais facilidade em fazer mudanças conscientes do que uma criança, até pelo nosso entendimento, né? Pela nossa capacidade de compreensão do que está acontecendo, do todo, né? Então, o adulto é sempre muito importante nessa trajetória da criança. E é importante dizer também o quanto é difícil, né, engajar uma criança num processo de terapia. Então, quanto mais os pais puderem tomar cuidado com essa coisa do vou contar para sua psicóloga, se você não fizer direito, né, não tratar a terapia como um castigo, mas como um momento bacana, um momento que a criança tem para falar sobre as coisas dela, um momento que ela tem uma intimidade com um outro adulto, que não os responsáveis, que não da família, para ela falar sobre o que ela pensa, sobre o que ela acha, sobre a vida dela, sobre, né, e até das coisas mais simples às coisas mais complexas. É importante a criança também ter esse momento.
E esse é um momento gostoso, né? Então também parte do adulto trazer contagiar a criança nesse momento gostoso da terapia, né? E não como um momento de você vai ao médico, como às vezes a gente faz, né? Você vai ao médico porque você, né? Vou contar pro seu médico que você tá andando descalço e aí você vai parar, né? Não é um pouco por essa linha. Adultos, né? Pais responsáveis. Se vocês entendem que os filhos de vocês estão com muita dificuldade em qualquer área da vida e que vocês devam procurar um profissional, não deixem isso para depois, né? Não deixa isso se agravar, não deixa isso se prolongar. A infância é uma fase tão gostosa da nossa vida, né? A fase que a gente não devia ter problema, a gente não tem boleto na infância, né? Então é a fase que a gente pode trazer para a criança um conforto. Então não privem seus filhos disso, né? Se vocês podem trazer uma vida de mais conforto para eles, façam isso. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, escrevam aqui nos comentários, deem ideias, façam perguntas, a gente pode conversar sobre isso. Curtam a nossa página, tanto no Instagram quanto no YouTube, e aí vocês vão ficar por dentro de todos os nossos assuntos. Um abraço!